vizinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A 1020 é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Vou trazer aí para vocês imagens da BBC do incêndio de ontem, né? Do incêndio que perdura, está sendo apagado na medida do possível, lá da Notre Dame. Vamos agradecer a BBC News, a sessão das imagens, né? O incêndio destruiu parcialmente a Catedral de Notre Dame em Paris e as autoridades de lá não sabem se, na verdade, poderão recuperar alguma coisa. É uma pena porque são, na verdade, séculos de história, né? De um lugar maravilhoso, extraordinário. Eu tive a oportunidade de estar em Paris, tive a oportunidade de estar perto, não cheguei a entrar na igreja, por óbvio, porque a gente ia ficar apenas 2 dias, como de fato ficamos em Paris, e estávamos a caminho do Porto, em Portugal. Ficamos então esses 2 dias, pegamos aí um hotelzinho até simples, não é? E tivemos a oportunidade de ver essa obra de arte, ainda que distante. Na realidade, quando lá estivemos, chovia muito, e, na verdade, a temperatura era de 0 grau abaixo de zero. Perdão, 0 grau abaixo de zero fica difícil. Era realmente 0 grau. E aí prejudicou muito. A gente foi no Museu de Louvre, também não pudemos entrar, por óbvio, né? Porque era uma coisa incrível o tempo. Eu havia me esquecido, porque eu havia saído, se não me falha a memória, de Madrid e tinha chegado a Paris e esqueci a diferenciação de tempo, né? Onde lá na Espanha estava em torno de 12 graus e em Paris era a época, esse mês assim por aí, se não me falha a memória, abril, um pouco antes, e ali ainda é o resquício do inverno. Só que o inverno, tanto da Espanha quanto de Portugal, é mais ameno, ficava no entorno de 12 graus, que são suportáveis. Mas como é aquela história, eu estava na Europa, na época eu não conhecia Paris, eu queria levar a Samira também para conhecer, e se perdesse a oportunidade ficaria muito mais difícil e ficaria muito mais caro. Então, na realidade, ainda no aeroporto eu consegui a passagem e me mandei, e ficando 2 dias por lá. Então a gente fez aquele giro tour, né, rápido, mas de qualquer maneira deu para ver a beleza da Cidade Luz, que é qualquer coisa de extraordinário. Então a gente lamenta muito o que aconteceu. Agora vejam vocês, quando é aqui no Brasil, a gente sabe as dificuldades que se encontram no país, né? Falta de dinheiro, roubalheira por parte de político safado, pilantra, mau caráter, me perdoe os adjetivos porque ainda faltam, né? Tinha que ter mais adjetivos para essa turma, e na realidade em prejuízo da população, em prejuízo do povo. Então, isso tudo a gente até espera, lamentavelmente, que aconteça. Ainda hoje houve uma denúncia a respeito da Biblioteca Nacional. Quer dizer, a Biblioteca Nacional está sob forte ameaça. Se acontecer um incêndio desses, lambe tudo. E são pertences ali da época do Império, né? Pertences da nossa história de 500 anos. Agora, imagine você o que foi consumido pelo fogo da Catedral de Notre Dame, que tem séculos e séculos, né? Ali é que grandes sábios se inspiraram. É lamentável, e principalmente levando em consideração de que ela estava sofrendo uma restauração. Imagine que diabo de restauração. Até agora o governo francês não sabe exatamente o que houve e por que houve, mas que houve, e lamentável, e ainda ontem a gente via a consternação. Eu me lembro que eu fiquei ali hospedado na Rue des Messagers, que é uma rua do mensageiro, muito interessante, e são ruas muito, as transversais de Paris são digamos assim, ruas estreitas,
estreitas, né? Ao passo que as grandes ruas, não, elas então são absolutamente abertas, são avenidas mesmo. E ontem eu vi uma cena muito parecida, porque essas ruas se parecem, né? As pessoas algumas não acreditando no que estavam vendo. É lamentável. Fazer o quê? Faz parte da vulnerabilidade do ser humano e, por que não dizer, da vulnerabilidade de todo e qualquer monumento humano. Existe um livro do grande escritor grego Milan Kundera que diz o seguinte: eu gosto mais do título do que do livro, e virou até filme, se não me falha a memória, A Insustentável Leveza do Ser. Olha, para falar de psicologia com a gente, ele que agora está num novo dia, nosso querido amigo, estão vendo aí os nossos amigos. Michel Menai está ali. Ô Michel, que bom te ver, rapaz, bom dia, querido. E também o nosso querido doutor Luiz Aibinder. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Um grande abraço, bom receber esses dois queridos amigos agora na terça-feira, né? A gente vai falar com o Aibinder, né, da psicologia, dos fatos do dia também. E com o Michel Menai, a gente vai comentar a respeito do rádio, a respeito da criação de uma nova plataforma, né? Na verdade, é um site novo, não é isso, Michel? É a ampliação do rádio de verdade, ao mídia de verdade. E daqui a pouquinho o Sérgio Santos também já está chegando. Ele já está a caminho. Que bacana. Sérgio Solon Santos, exatamente, né? Você sabe quem nos falou dele e que elogiou a entrevista que ele fez ontem com o Roberto Canásio? Foi o Rui Taveira. Ontem eu conversava, o Rui hoje é um programador, por assim dizer, um homem ligado à direção da Paradiso FM, né? O Rui, a Heloísa também, a Heloísa voltou a trabalhar com o Canásio. A Heloísa Paladino. Sim. Nossa, minha amiga de muitos anos, meu Deus do céu. Em 82 você estava com que idade, Michel? Em 82, em setembro eu estaria fazendo 3 anos. Oh, meu Deus, está vendo de onde que eu conheço os dois? Meu Deus do céu. E é uma esperança, né, para nós que somos mais velhos, de oportunidade de trabalho, né? Eu fico muito feliz. Que bacana. Eu conheço a Heloísa desde... Oi, Heloísa, eu não quis entregar a idade, não, mas eu conheço desde aquela época na Manchete, antes mesmo dela casar com o Paladino, Luiz Paladino, que era programador e que, lamentavelmente, já não está mais entre nós. Quer dizer, que bacana. E ela sempre foi uma grande produtora do Canásio. Eu quero aproveitar aqui o ensejo para mandar um abraço para o Roberto Canásio, desejar toda a felicidade do mundo para ele, né? E que ele possa abrir esse caminho, né? Que é muito importante a gente ter, que é na medida que as pessoas avançam na idade, as pessoas também avançam na experiência e avançam na cultura e até na forma de conduzir um programa, coisa que Canásio sabe há muitos e muitos anos. Não só ele, Francisco Barbosa e outros tantos, né? Então é muito importante que nesse momento de dificuldades que o país traz aí, mudanças as mais diversas, a Paradiso FM tem aberto esta janela para que esse grande comunicador possa ter o seu programa. O programa vai ao ar de 8 às 10, não é isso, Michel? De 8 às 10 da manhã é o Manhã Paradiso. Manhã Paradiso. Quer dizer, repete uma forma que é muito comum nos Estados Unidos, né? Em que as rádios tidas e havidas como musicais, elas abrem espaço para a notícia, e não é só notícia, para o entretenimento, porque esse tipo de trabalho, ele é diferente do trabalho, por exemplo, exercido pela CBN e pela Band News. Embora a Band News e a CBN, entendendo que as notícias se repetem, que não há notícia que seja inédita depois de meio-dia, né? Então colocam hoje também alguns programas. No entanto, esse tipo de programação que existe, por exemplo, numa Rádio Tupi, que havia numa Rádio Globo e que hoje pretende e começa a haver numa Rádio Paradiso e que pode potencializar outras emissoras, ela traz profissionais mais experientes e profissionais no ramo também do entretenimento, que é muito importante. A vida não é só notícia, né? A vida tem algum momento que tem que ter
entretenimento. Bom, isto colocado, vocês já viram, os nossos amigos estão ali, e a gente vai então, antes de chegar a eles, nós vamos aquele momento de tradição do programa, um alô para Valesca Martelli, para Maria da Graça Zarte, e nós vamos então aquele momento de oração. E depois, então, a gente vai para os debates, ainda aguardando, deve estar chegando o nosso querido Sérgio Santos também, para a gente falar do Mídia de Verdade. Não esqueça, doutor Aibinder conosco agora, às terças-feiras, gente. Alô, Flávio de Oliveira. Se tudo funcionar, ao vivo é assim mesmo, né? Que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, um abraço para a Wanda Moisés, para o Dr. Hernando Sampaio, oncologista da melhor qualidade, né? Nosso querido amigo do INCA. Vamos começar aqui com o nosso querido Dr. Aibinder. Bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos. Que prazer recebê-lo aqui mais uma vez, agora em novo dia, né, doutor Aibinder? O amigo não vem mais às quintas-feiras, mas vai estar presente conosco sempre às terças-feiras. E você está fazendo também uma intervenção diária no Francisco Barbosa, não é isso? É a luz da psicologia num novo formato, é 1 minuto por dia. Me lembra muito aqueles pequenos livros, né, Minuto de Sabedoria, né? Mas é muito importante, né, para motivar as pessoas, gotas de sabedoria. É um né? desafio, porque botar um conceito dentro de 1 minuto é complicado. É verdade. Não é que é difícil, é um desafio. Eu tive a oportunidade de ouvir apenas uma vez, em função dos horários, as coisas que a gente faz, mas tem sempre um horário marcado, ele vai esporadicamente. De 11h20, 11h25. Então, entre 11h20 e 11h25... Ontem entrou um pouco mais tarde, que tinha algum evento acontecendo, um acontecimento que dominou a atenção do rádio. Então entrou um pouquinho mais tarde, antes de
11h30, 11h35. Então, nessa faixa horária, a pessoa que buscar na Rádio Tupi, no programa do Francisco Barbosa, vai ter esse alento, né? Essa luz da psicologia durante 1 minuto. Eu acho, quer dizer, eu particularmente daria mais tempo, viu? Eu sei que aí é problema de direção e tal, quer dizer, porque... Só tem uma hora. Certo. Tem um debate. Felizmente tem muito anúncio. É verdade. Felizmente tem muito anúncio. Então, tem muito anúncio. Para botar 1 minuto já é complicado para ele. Eu imagino. Mas como ele é meu amigo, não custa a gente tentar reivindicar, né? Também é meu amigo. Pois é. Eu tô lá pela amizade. Eu sei disso, exatamente. Nosso querido Francisco Barbosa, também egresso lá da cidade de Juiz de Fora, né? Como eu me sinto, de uma certa forma, porque eu sou nascido em Cruzeiro, São Paulo. Quero mandar um abraço à turma de Cruzeiro, né? Um carinho todo especial pela minha cidade natal, mas na verdade eu fui para Juiz de Fora com 2 anos de idade e fui criado na cidade de Juiz de Fora, né? E tenho também um carinho muito especial. Mas o Michel Menay está aqui conosco, está subindo aí o Sérgio Santos. Outra vez, bom dia, né, Michel? Tem algum tempo que a gente não se vê, né? Me conta essa história, como é que foi, como está sendo mudar um site de sucesso, que é o Rádio de Verdade, para mídia de verdade. Então, a gente achou que estava precisando ampliar um pouco mais esse mercado, né, Fernando? Todo mundo, você está falando de rádio. A gente adora rádio, sempre gostou. Eu acho que vai continuar não sendo o principal foco. A gente não vai deixar de falar de rádio, por ter trocado o nome, mas a gente também vai falar de TV, vai falar de impresso, vai falar de internet. Eu acho que às vezes uma crítica bem feita, pautas positivas. Eu acho que a própria mídia está precisando também de um certo carinho, né? Eu acho que o mercado publicitário nem sempre está tratando a mídia da forma que ela merece ser tratada, e às vezes a própria mídia faz por merecer. Uma mídia às vezes um pouco parcial demais. Então eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouco a cara da mídia e mostrar que as coisas podem ser um pouquinho diferentes, e acho que a gente vai agitar um pouquinho esse mercado, Fernando. Muito bem, você sabe que o Aibinda está... Pode sentar ali, Sérgio. Você pode passar na câmera, não tem problema não, que aqui é ao vivo, todo mundo sabe. Bom dia, Sérgio Santos. Bom dia. Pois é, o Sérgio também, paralelamente ao nosso querido Michel Menay, ele é um dos responsáveis, né, pela nova versão, aliás, da antiga também. Né? A antiga, a Rádio de Verdade, que tem muito sucesso no meio rádio. No meio rádio, né? A inclusão em rede de rádio do Marcos Aurélio. O já surgiu lá. Surgiu do Marcos Aurélio? Mesmo? Não, foi onde eu conheci o Sérgio e a gente junto. Isso há quantos anos atrás? Foi em 2006. Era a Rádio Haroldo de Andrade, a Paula Ranieri falou assim: Sérgio, você não quer fazer um estágio lá na Rádio do Haroldo? Você quer o Michel, e ele se apresentou e na época o Dr. Aibinda tinha um programa na Rádio de Verdade. É verdade. Não é? De 1 às 2 da tarde. Não é? De 1 às 2 da tarde. De meio-dia a 1. Meio-dia a 1. Depois do programa do Haroldo era a luz da psicologia, de segunda a sábado. Foi isso. É verdade. E quando eu estava comentando quem vinha aqui, ele se lembrou do Michel Menay. Lá. Já era estagiário naquela época. Ele era pequenininho. Eu entrei na Rádio do Haroldo, era para trabalhar no programa da Eliette aos sábados. Aí aconteceu a saída da Eliette, o Alex de Souza ganhou o programa, então eu com um pouco mais de uma semana de rádio, eu que era para ser estagiário da Eliette, no dia 4 de janeiro, eu entrei lá dia 26 de dezembro, dia 4 de janeiro, toda uma reviravolta, eu já virei estagiário do Haroldão. Então, olha só como é que a vida é, né? Eliette Beleza. Eliette Beleza, que nós vimos o início desse romance na Rádio Globo com o Valmir Bento, né? Com o Valmir. Valmir, né? Se eu não me engano, está na TV Globo. Voltou, teria voltado para a TV Globo, andou na Rádio Tupi. São dois irmãos excelentes a nível de operação de rádio e de sonoplastia. Ele e o Vanderlei. Valner, perdão. Vanderlei é o Vanderlei Gonçalves, é outro papo. É o Valner, né? Então, nós vimos o início desse namoro, né? Porque o Valmir era o operador, nos anos 70, do Haroldo de Andrade, né? E a Eliette chegou lá para participar de produção, de jornalismo, né, Samira? Porque a Samira, na época, não era do jornalismo, ela entrou direto na produção.
não é isso? Samira, na época, era editora nacional da Globo, né? Que foi durante 16 anos, né, bem? Pois é. Bom dia, Samira! Ela gosta mesmo de fazer câmera, o negócio dela não é ficar na frente das câmeras. Mas, meu caro Aibinder, as coisas se repetem, né? Quer dizer, volta e meia, a vida dá uma volta e a gente se encontra com pessoas que, de repente... Eu tenho um amigo meu que é mineirão também, né? Sei. Ele disse, o mundo é redondo, pequeno e gira. A gente passa de barrado de vez em quando. É bom e tal. O que você acha dessa ideia deles de ampliar, de fazer do rádio de verdade a mídia de verdade? Eu acho muito boa, sabe? Sai do foco rádio, expande um pouco, abrange vários interesses diversos. Eu acho muito boa ideia. Sucesso para vocês. É verdade. Esse rapaz, o Michel, eu conheci ele estagiário, como ele falou, né? Você entrou que ano lá? Eu entrei em 26 de dezembro de 2006, já pertinho do fim do ano. Ele tinha... eu entrei lá na inauguração, né? Pré-inauguração. Ele foi o primeiro estagiário com 5 anos de idade. Ele foi o primeiro estagiário com 5 anos de idade. Então, A inauguração foi em novembro de 2006. Você já mostrava o teu potencial, você e o Vitor. O Vitor, eu que botei lá dentro da rádio também. Nas férias do Wilson Silva, do Black, eu fiquei incumbido de fazer o papel que o Wilson Silva fazia, de conseguir as entrevistas e tudo. E fui pedir ajuda, eu era muito novo. Pedi ajuda, botei um amigo meu ali para dentro da rádio, o Vitor, que acabou depois ganhando o programa. E a gente seguiu lá até realmente o fim da rádio, né? Bom, também outro estagiário brilhante, ambos, né? Ele e o Vitor marcaram presença. O Vitor fez uma entrevista lá, já não me lembro que foi o grande furo que ele deu numa entrevista. Eu não lembro. Era um evento importante, não sei se era o Papa, alguma coisa. Não, assim. Isso provavelmente foi o Alex de Souza. O Alex de Souza foi fazer deu um furo muito bom. Agora eu lembro também um furo bom da Rádio Haroldo de Andrade foi quando o Alex de Souza deu a entrevista com o Roberto Carlos. No dia do aniversário do Roberto Carlos. Show, né? E naquele mesmo dia, a Rádio Globo tentando falar com o Roberto Carlos e não conseguindo, porque o Roberto ficou dando 1 hora de entrevista ao Haroldo. Mas por gratidão ao Haroldo. Por gratidão ao Haroldo. Porque o Haroldo, no início da carreira do Roberto... Deu uma força muito grande. Aí ele selecionou uma rádio, né? Sim, foi no horário dos debates. Os debates foram antecipados de 10 às 11 e a entrevista foi dada de 11 ao meio-dia. O Haroldo tirou o horário tradicional do debate para dar prioridade ao governo. Ontem o site que a gente já pode chamar de mídia de verdade, não é isso? Esteve presente com o Sérgio na Paradiso FM, no início, né, a estreia do programa do Canásio, né? E ontem eu falava à noite, porque eu gosto de conferir as coisas, né? Falava com o Rui Taveira, que elogiou muito a entrevista que você fez comigo ao telefone. E na verdade acontece o seguinte, eu não vi ainda, eu sei que ela está no YouTube e vou ver depois. E aí, o que você achou da estreia do Roberto Canásio? A estreia dele pelo menos para mim que gosto do Talk Rádio, para mim foi um alívio, porque nós precisamos de espaços para que esse Talk Rádio possa sobreviver. Hoje está muito restrito ali a Super Rádio Tupi, alguns espaços no Rádio Nacional, na Band News FM, na CBN. O Rádio Falar está perdendo espaço. Fiquei muito feliz de ver um Canásio completamente jovial. Eu acho que ele está querendo, e o corpo dele está falando que ele quer se reinventar. Você vê pelo cabelo dele. Que agora, ele pintou, né? Pintou, fez implante, relojão, camisa. Não, inclusive camisa polo. Fez plástica na época que eu estava na Rádio Tupi. Ele deu uma esticada no rosto e tal. Eu acho isso muito bacana, porque ele está querendo dizer que ele é capaz de se reinventar, que ele é capaz de ficar mais 10, 20 anos no ar. É o corpo dele falando, é uma vontade. Você sabe o que eu acho mais importante nisso? E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado dos mais velhos. Que eu acho o seguinte, o rádio, a meu ver, ele teria que ser uma carreira como é a carreira do militar, como é a carreira do advogado, como é a carreira do médico. Quanto mais experiente, clientes têm. Né? Então o que está havendo no rádio hoje, essa é a minha preocupação. Eu fiz uma crônica sobre isso, não sei se você chegou a ler.
falando sobre essa coisa possível que vai acontecer na Globo, se é que vai acontecer, a Globo terminar, a Rádio Globo terminar, e vai vir a Multishow no lugar dela. Há um desmentido, mas houve um desmentido. Desmentido em relação à CBN. Mas deixa eu dizer, há um desmentido da diretoria, mas acontece o seguinte, e foi gozado, porque quando eu li o texto da desmentida, diz que aqueles que saíram da Globo, e aí eu me incluo, né, mas eu não saí porque eu quis sair nas duas vezes que lá estive. Mas aqueles que saíram estão com dor de cotovelo, o bom jornalismo e tal. Acontece o seguinte, eu me lembro da Ana Flores, ela comentava comigo outro dia no site Grupo de Rádio do Eloy de Carlo, da Rádio Clube, é uma interessante fonte de notícias do Eloy. Ela comentava o seguinte, quando houve um boato corredor que ela seria demitida, ela procurou o Librete. E ela encontrou o libreto no elevador, perguntou, não, imagine você, então ela foi fazer o programa. Quando acabou o programa, tinha um recado para ela ir na diretoria e ela foi demitida. Então essa sensibilidade da direção da Rádio Globo com relação às famílias, por que não teve essa sensibilidade quando demitiu profissionais como Maurício Menezes, como Francisco Barbosa, como a própria Samira Valente, como a Heloísa Borg? Onde é que estava essa sensibilidade que hoje é cantada em prosa e verso, dizendo que o boato está desestabilizando as famílias? Quer dizer, então é aquela história. A história mostra que não é bem assim. Então, desculpa até falar demais, esse é um dos meus vícios, né? O Aibinder, o que acontece é o seguinte, todos nós, eles que são bem mais jovens que nós, vão um dia chegar à nossa idade e precisam ter emprego. E precisam ter... então, o que há no rádio hoje, o rádio musical, ainda ontem o Taveira falava comigo, Fernando, passou de 40 anos, está velho. E aí? O cara sai da faculdade ou não, dependendo da situação, o sujeito fica de 20 aos 35, é sugado em tudo aquilo que ele faz e depois jogado às traças. Vai ser camelô, vai ser o que der. Não tem lógica, é isso? Falar com um psicólogo. Tá. Tem muita coisa que a gente não controla. Muita coisa que a gente não... Aceitar essa realidade. Se existe essa perspectiva, temos que ter uma preocupação produtiva. Claro. Não é ficar só preocupado, não resolve nada, vai piorar a sua atuação. É verdade. Mas uma preocupação produtiva é a seguinte, isso pode acontecer comigo? Pode. Como é que eu posso evitar ou amenizar? Aí tem que pensar nisso. Os jovens, nós já precisamos, já passamos da fase. Ou até como superar, né? Até como superar também. Não sei, porque tem coisas que ou tentar. Quando você não pode resolver, não é um problema, é um fato da vida. Então, o que você pode fazer preventivamente para não ficar... Perceber essa realidade. Desempregado. E ficar fazendo... Tem gente, colegas nossos... que as pessoas... Está na miséria. Exato, tem. Vários. Apresentador. Vários. Não é só o eu sei. que Um dos maiores que nós tivemos. Um dos maiores que nós tivemos. Mas diga. Agora, o peso da juventude também. Sempre fonte segura que o Grupo Bandeirantes de Comunicação na semana passada, há 2 semanas, já começa a fazer, está reunindo alguns ouvintes, algumas pessoas que gostam e degustam a rádio, para perceber na audiência do Carioca o que eles acham da atuação do Rodolfo Schneider, que está sendo o substituto imediato do Ricardo Boechat, morto há mais de um mês atrás. Pelo que a pessoa que passou por essa sabatina de perguntas lá do Grupo Bandeirantes, ele está dizendo o seguinte, que parece que o Rodolfo Schneider não vai ficar mais sozinho no microfone, que eles estão procurando uma figura do rádio para ancorar o programa e o Rodolfo fazer a coapresentação. Você imagina para esse cara, eu já trabalhei com ele, com o Rodolfo. O que deve ser para ele substituir um cara que ele é uma que é um ícone, ícone. Que tem mais de 40 anos dentro do colunismo, 40 anos de sucesso, nome de peso no mercado, teve uma morte trágica que dominou o noticiário por várias semanas. Assim, particularmente para mim significou uma perda, porque ele é um professor, uma referência, né? A gente entrevistou, inclusive, o Boechat. Devo meu emprego ao Boechat. Em 2008, eu ser demitido por causa de uma notícia que eu dei num sábado, e na segunda-feira ele segurou meu emprego dizendo assim, não, chama esse rapaz para a gente apurar o que é essa farra dos ingressos. Com certeza tem contraventor no meio disso daí.
Sei. Chama ele. Bom, né? Mas aí quem coordenava na época ia me cortar por causa de relações que tinha com a Federação Carioca. Teve meu emprego esse cara era um cara sério, jornalista competente. É verdade. E eu desejo toda a sorte do mundo por Mas tudo, é ele isso, merece. é isso que eu imagino, viu, Michel? Eu acho o seguinte, eu tô com 72 anos de idade, eu tô com 56 anos de imprensa. Quer dizer, alguma coisa, teoricamente, eu devo ter aprendido, né? Ainda não sei e sei que não sei muita coisa. O que eu acho é o seguinte, não dá para queimar etapas. Não dá. Você vê, a presença do Canazio hoje, não adianta. Quer dizer, claro que há excepcionais. É extraordinário, nós somos a favor da juventude, a maioria vai estar presente e dinamizando e potencializando. Mas se perguntar, Fernando, onde é que você aprendeu o rádio? Eu aprendi lá em Minas, com grandes profissionais que o Rio de Janeiro não conhece, e aprendi com o Adelson Alves, a quem eu mando um grande beijo, e o Haroldo de Andrade, na época dos anos 70, que estava lá. Eu era um jovem, né? Então, porque se eu sei alguma coisa a nível de debate, a nível de improviso, tem a observação dos profissionais mais velhos. É isso que eu quero dizer. Você está me entendendo? Se você, eu me lembro que eu fui garoto, bom, enfim. Concorda comigo que você hoje, psicólogo com mais idade, estabelecido, com um curso de sucesso lá no Flamengo, não é? No Flamengo não é o clube, é no endereço. Você hoje é muito melhor do que o Aibinder de 20 anos atrás como profissional? Sou. Ou estou errado? Não, a gente evolui, a gente aprende todo dia, estuda, evolui, adquire experiência, erra, aprende com os erros. O sucesso não está em errar, está em aprender com os erros. Com os erros. Aí você vai corrigindo, vai ajustando o rumo, vai vendo o que funciona, o que não funciona, qual é a melhor linguagem para falar no rádio, que é diferente de quando eu dou aula na pós-graduação. Eu não posso falar aquele linguajar que ele não vai entender nada. Eu me lembro nos Estados Unidos do David Letterman. David Letterman foi o cara que inaugurou, por assim dizer, em mídia nacional, se não me falha a memória, na CBS norte-americana, não é isso? É o Late Night. O David Letterman, quando eles demitiram, ou ele parou porque quis o Diabo 4, ele inventou o negócio do Netflix com uma barba branca desse tamanho e faz um enorme sucesso, devido à capacidade. Quer dizer, imaginem vocês dois, que já são extremamente talentosos, a meu ver, imaginem vocês os dois com 10, 15 anos mais, né? Então, vocês vão, tudo que vocês ouvem, vocês processam, né? E vocês repassam. Então, essa coisa que é importante, de não desistir, né? O Michel, por exemplo, vem de ter feito um trabalho muito bonito, que eu quero agradecer, da Rede Mais Esportes, transmitia todos os jogos de futebol, essa coisa toda e tal, e que teve um tempo. Eu ouvi do Haroldo, porque durante um certo tempo eu tive e tenho uma pequena agência de publicidade, a qual hoje está mais reduzida do que foi, porque são os tempos e tal. E eu me lembro que o Arthur Sendas me chamou, o doutor Arthur, falou: Fernando, eu quero que você faça o jornal das Sendas, que era um jornal de classificados. E tá bom, eu vou fazer, o senhor Arthur, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou botar uma entrevista com um grande cara de rádio na capa, porque senão ninguém vai ler os classificados. E a gente inaugurou com quem? Com Haroldo de Andrade, que ainda tinha deixado a Globo, mas ainda sequer imaginava que um dia teria a rádio Haroldo de Andrade. Então o Haroldão disse para mim, falou: Fernando, provavelmente eu serei o último salário, o grande salário do rádio. E de uma certa forma não foi verdade, porque existem ainda alguns outros grandes salários potencializados pela comissão, mas ele falava do salário, quer dizer, então houve uma diminuição, um achatamento generalizado. Você acha que isso vai mudar, e essa perspectiva muda, ou, segundo o que o Aibinder falou, a gente tem que entender a realidade e tocar o barco? Eu acho que tem uma nova realidade. Eu acho que realmente os grandes salários acabaram. Muita gente vive de comissão, mas essa coisa de você dar um grande salário, você vai acabar botando também o apresentador, de repente, dentro de um grande pedestal. Eu acho que a coisa ficou realmente mais
linear. distribuída, mais linear, a realidade mudou, a variedade aumenta, não só dentro do rádio, mas hoje você tem várias outras mídias, então você tem que ter noção do espaço que você está e tentar adquirir um diferencial naquele espaço, entende? Mas eu acho que a coisa do grande salário acaba, porque parece até que você está valorizando demais alguém, não está valorizando os outros profissionais. É verdade, eu concordo plenamente com o que você está falando também. Esse é um ponto muito interessante, né? E aí, o mídia de verdade vai colaborar para quê, você acha? Vai colaborar com uma agenda positiva para o mercado. Alguns colegas falam assim, vocês vão dar muita notícia de bastidor? Sim, mas com muita ressalva, né? A gente não quer gerar no mercado uma desconfiança, um sentimento pessimista, né? A agenda positiva é justamente de propor novos horizontes, novas discussões, para onde é que esse rádio está indo. Ele está sendo transformado, né? Mas o rádio não tem que ser especificamente o que os maiores grupos de comunicação acham que vão ser. O rádio pode ser também o que o empresário que está lá atualmente quer fazer. O rádio não tem que ser pequeno, não tem que ser menor. Né? É verdade. Eu acho o seguinte, vem Armindo, eu queria até falar, eu tive uma experiência na minha vida bastante produtiva, na época como diretor de teatro, no primeiro terço da minha vida. Eu imaginava, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu ia fazer teatro, mas a minha realidade levou para o rádio. Né? Já que eu tinha as duas formações, eu fui para o rádio, que era aquele que podia pagar um salário razoável que você pudesse sustentar a sua família. Eu me lembro que nos anos 70, 80, os salários eram muito melhores do que os dos 80 para frente. Né? As coisas vão mudando. Eu acho que o rádio hoje tem que levar com carinho essa coisa da internet também, né? A expressão da imagem é importante. Hoje, se eu tenho neta de 15 anos, ela ouve rádio? Não. A garotada ouve rádio? Essa cultura de ouvir rádio está se diluindo. Daqui a pouco viramos dinossauros. É verdade. Não, é verdade. Vou te dar um exemplo disso. Por que tem que estar mais atento para a imagem? Porque a forma de sobrevivência na internet, ainda que você tenha o prefixo do rádio, como você está falando. É muito importante isso. A Jovem Pan está caminhando para esse caminho lá em São Paulo. É uma rádio... muito bem feita. É a rádio mais bem feita hoje. É uma televisão hoje, a Jovem Pan, né? E você assiste a Jovem Pan. Exatamente. E é uma televisão que não concorre à televisão de verdade. Você não vai botar filme ali. Você vai botar produção artística ali. Quer dizer, então obriga o radialista a ir para um patamar além. Mas ainda assim, sabendo que a sua linguagem não é visual. É diferente você ir do rádio para a TV do que você fazer a TV no rádio, de você botar um telejornal de televisão como o Jô Soares. Não pode. Aí você imagina, por exemplo, você ali naquela foto, como você está diferente. Aí quem está ouvindo no rádio não está entendendo nada. Então você tem que ter essa... Mas o que eu digo é o seguinte, você quase não vê mais aqueles aparelhos portáteis à venda, nem em camelôs de rádio. O cara hoje está ouvindo o rádio pelo celular. E o celular às vezes me surpreende. Eu estou com esse programa há 2 anos, né? Desde 13 de março, agora fez 2 anos. Então o que acontece? Algumas vezes as pessoas me reconheceram no metrô por causa desse programa. Quer dizer, a pessoa está vendo, a maioria vem em celular. Quer dizer, então o rádio entra em celular. Dr. Ebinder, por exemplo, tem uma participação importante no programa da Celeste Maria, né? Que é um programa da NGT, Canal 17. Mas a televisão não pode ficar só limitada à televisão também. Né? Porque hoje em dia a coisa é mais dinâmica. Você vê que o celular é tão importante, Sérgio, que o tablet ficou em segundo lugar, pela mobilidade. O tablet não cabe no bolso. Não cabe no bolso. Gente, é incômodo para levar. O Robson de hoje de manhã publicou uma coisa para se defender. Ontem parece que ele se defendeu em relação ao texto da direção do Sistema Globo de Rádio, dizendo que, infelizmente, pessoas que deixaram o Sistema Globo de Rádio tempos atrás têm ressentimentos e deixaram de fazer jornalismo. Estão dando a entender que quem não está mais no Sistema Globo de Rádio
que não está mais no grupo, Não é qualificado. não é qualificado para fazer um bom jornalismo. Isso eu estou tomando as dores dele porque ele não quer falar. Ele tem razão, ele tem razão. Ele, Robson Aldir. E eu gostaria de fazer uma defesa a ele, é o seguinte, que ele é um repórter competentíssimo, sem foi dúvida, produtor do maior comunicador da história do rádio brasileiro, ele não é um responsável e é impossível que 3 jornalistas que moram em cidades diferentes tenham conversado com as mesmas fontes. O Ricardo Feltrin, em São Paulo, do Portal UOL, o Anderson Tiene e o Robson Aldir deram praticamente a mesma informação. E você pode ter certeza que ainda que as fontes sejam diferentes, cada um não conversou com uma só. Isso, Cada um não deve sei, conversar no mínimo com apenas 3. não historiar para o Aibinda, que eu não sei se você sabe dessa notícia, a gente não combinou antes, a notícia que está movimentando tudo é que a Rádio Globo acaba e se transforma em multishow e vai retransmitir só o som da TV. E a outra notícia é que a CBN acaba e vai ser a Globo News. Vai ser a Globo News FM. 100% da TV vão ter alguns programas da TV. Alguns programas da TV retransmitidos. Eu acho que é todo o direito do... Parece que vazou e de repente eles vieram com um tampão para dizer, não é bem isso. É direito de você desmentir uma notícia. Aliás, muitas das notícias que a gente Mas não precisa desqualificar o outro, né? Esperando um desmentir. Mas você dizer que o cara esqueceu de fazer bom jornalismo, isso é uma piração. Cara, o Brasil acabou de ver, olha só, essa coisa de minimizar o poder das redes sociais que a mídia tradicional sempre faz. Acabamos de ver uma eleição decidida nas mídias sociais, derrotando estruturas fortíssimas, poderosas partidárias até. Bolsonaro foi eleito a despeito dos interesses da vontade do empresariado. Uma pessoa que dirige um grande grupo de comunicação dizer que se esqueceu de fazer jornalismo só porque ele não está mais ali dentro é uma piração, um despreparo. Eu acho que no pé. E você dá um o Robson Aldir, depois que passou 26 anos na Globo, a Globo fala mal dele. Então, durante 26 anos ele fazia o bom jornalismo. Saiu de lá, não existe mais. É estranho desmentido num tom de editorial, né? Que necessidade imensa de desmentir desqualificando. Você pode desmentir de uma maneira mais tranquila, mas você desmentir desqualificando, parece que você está mostrando que onde a fumaça me parece que quem fez essa manifestação, e eu tenho independência, eu imagino ter para falar isso, está preocupado em manter o próprio emprego e agradar e puxar o saco do dono. Porque essa é uma realidade dos acionistas. Essa é uma realidade. Poucas vezes na minha vida eu vi esse tipo de coisa, o Aibinda. O doutor Roberto deve estar se revirando no túmulo. Quer dizer, o Aibinda participa do meu programa, amanhã por qualquer motivo, eu chego e falo, olha, eu não posso mais, estou cheio de atividades. Aí eu vou aqui desancar com ele, porque serviu enquanto participou e depois que participou não serve mais? É uma coisa que eu acho estranho, pelo menos no rádio, acho que na TV acontece a mesma coisa. Você de repente é abduzido. É verdade. Um dia você está no ar, outro dia você não existe. Não existiu e não existe mais no presente. É simplesmente abduzido. Haroldo de Andrade, que era o Haroldão, o Bambambam. Numa sexta-feira nós fizemos o programa juntos. No sábado ele estava demitido. Ele estava demitido. Eu estava demitido na sexta-tarde. E aí o... eu sei, mas no sábado já não foi ao ar. Já entrou o Loureiro. Aliás, uma das grandes mágoas da vida do Loreto Neto, né? Também outro, olha. Defendeu o lado corporativo. Quem dentro da Globo ficou preocupado com a família do Loureiro? Na época da Rádio Haroldo de Andrade. Que o texto fala em famílias, estão desestabilizando as famílias dentro do sistema Globo. Ora, pô. Na época da Rádio Haroldo de Andrade, quando o Haroldo morreu, o Alex de Souza estava no ar. O Alex deu a notícia, interrompeu o programa, entrou a entrevista do Roberto Carlos por 1 hora e entrou então o programa do Vitor Greenbaum e a gente ficou meio que incumbido daquele plantão, né? E uma das pessoas que a gente botou no ar para falar foi o Loureiro. Foi. E ele contou dessa história, ele contando aos prantos que ninguém estava querendo tomar o horário do Haroldo, que vários foram chamados e que chegaram a falar para o Loureiro ou que ele aceitava ou que a empresa não saberia o que fazer com o emprego dele. Então ele defendendo o lado corporativo com muita mágoa no coração, subiu do telefone. Eu tive uma situação similar no ano de 91, porque no ano de 90 eu fazia o programa Fernando Sérgio na Tupi de 6 às 9 da manhã. Diga-se de passagem, a conferir os moldes do Ibope foi a época de maior Ibope na parte da manhã. Então, quando o Alfredo Raimundo brigou com a Cidinha, por razões assim, eles não se davam mesmo e tal, e demitiu a Cidinha, ele me chamou e disse assim, Fernando, você vai assumir o horário da Cidinha. Eu falei, não quero não.
porque eu não queria. Hoje talvez eu quisesse, naquela época não. Eu gostava do tipo de rádio que eu fazia de 6 às 9 da manhã. E ele viu e disse assim, olha, eu lamento dizer, ou você assume, ou então eu vou ser obrigado a dispensar você. Então, eu tive de assumir. Aí, mas eu falo, não, eu vou assumir, mas eu quero botar a minha cara no programa. Não, não pode. Tem que ser o que ela faz. Né? E o que ela fazia, na verdade, era o que o Haroldo fazia, só que ela com mais voracidade nas críticas, digamos assim. Agressividade. Quer dizer, então é aquela história. Aí você fica, o que você vai fazer? Você tem família para sustentar, você vai fazer. Não era o que eu queria fazer. Até razoavelmente fiz durante um ano, depois fui dirigir a Rádio Angra, negócio, mas essas coisas acontecem. Vai fazer o quê? Eu me lembro quando o Beto Brito foi dispensado da Globo, que era meu concorrente. Eu tinha um ibope melhor do que o Beto, mas o Beto é um cara valoroso, que eu não conheço até hoje. Muito bem. Hein? Vai conhecer. Pois é. A gente vai armar esse encontro. Pois é. Então o que acontece? Houve um fato, rapaz, no dia que ele foi demitido, que absolutamente independeu de mim. Quer dizer, eu iniciei o programa e tal, falei, puxa, é uma pena, tá havendo mudanças, não sei o que e tal, no rádio e tal. Aí me parece o operador, que eu não vou dizer o nome, que é um baita de um operador, por necessidade botou um cartucho tipo já vai tarde. E aí? E aí eu tive que escrever para ele é meu amigo do Face, embora não o conheça pessoalmente, me desculpando, mas não teve a ver comigo. Quer dizer... né? São coisas que, como é que você vai tripudiar em cima de uma pessoa que, falei, meu cara, já tinha ido, foi até mais grave, eu não me lembro o que foi, eu sei que foi, ele deve lembrar. É igual dar parabéns para você em aniversário de morte, involuntário, né? E o operador dá o parabéns para você. O Maurício Fernandes bota isso no show dele, o Botão de Notícias, no programa do Antônio Carlos. Sei. Ele diz o Maurício, né? O comentário que ele faz antes da apresentação. Pois é, que o operador está pensando em pagar a conta atrasada, está pensando nisso, aquilo. Aí quando o Antônio fala assim, hoje é aniversário de morte do fulano de tal, aí o operador, parabéns. Olha, aconteceu comigo numa rádio muito boa, chamada Rádio Industrial de Juiz de Fora, que não existe mais. Foi a grande rádio dos anos 60, lá em Minas, ao lado da Itatiaia e tal. E as rádios, na época, sobreviviam com a venda de nota fúnebre. Né? Você chegava lá, morreu alguém, você pagava X e imediatamente entrava na programação e tinha um gongo, né? Que nego dava dom, né? Noticiamos com pesar o falecimento de fulano de tal. E tinha um locutor novo e a família tinha o direito de subir para ouvir o cara falar. E o locutor era muito bom, mas era nervoso, porque é aquela história, quando o cara é muito novo, né? Você está meio... E ele, primeira vez que era ali na frente de tanta gente, 4, 5, e ele no finalzinho botou, noticiamos com prazer. Foi um quiprocópio que o pessoal queria dar nele, quer dizer, são coisas assim. É de boa lembrança, é engraçado que eu não conhecia a Rádio Haroldo de Andrade. Eu conhecia o escritório dele na Buenos Aires e tal, mas o tempo todo eu estava na Tupi, embora tenha sido convidado uma vez pelo Haroldinho, depois pelo próprio Haroldo. Que era tecnologia, né? O Haroldo, ele fez daquela rádio realmente uma superpotência. Uma superpotência. Não, né? Subpotência. É porque ela não tinha som, né? É isso. Ah, sim. Lá dentro não pegava rádio. Não pegava rádio. Aí na minha casa, tinha que pendurar o rádio na varanda, numa certa posição, para ouvir mal. Não, mas eu digo em relação à tecnologia. A tecnologia do estúdio, né? Do estúdio. Do estúdio. Eu andei muito com o Haroldo procurando locais para fazer a rádio. Andei muito com ele, inclusive no meu prédio ali no Flamengo. Sei. Bateu na trave. Eu acho que o próprio Polgão, que vendeu a rádio, sabotou a venda o negócio dele lá no meu prédio, meu prédio, quer dizer, onde eu tenho consultório, lá na Praia do Flamengo. E o Haroldo, nós fomos lá na Buenos Aires. Sei. Acho que tinha sido uma financeira, alguma coisa assim, tinha cofre velho, era uma devastação. Aí o Haroldo, quando eu volto, reformou tudo aquilo, ficou uma maravilha. Tecnologicamente boa, tudo muito bom, a programação excelente, só não tinha sinal. Não tinha sinal. Eu comparo aquilo ao voo da galinha. Eu acho que a gente... Mas o Haroldo podia dar o voo da águia, mas foi o voo da galinha.
Mas vou dizer que ainda com aquela falta de som, algumas vezes dentro do Ibope do AM, ocupava o terceiro lugar em alguns horários, superava a CBN, com o pouco som que tinha. Imagina Pegava se lá pra aquela baixada, rádio né? tivesse É mais som. baixada, é. Você sabe que eu acho, quer dizer, a gente não pode achar o que o outro deveria fazer, né? Mas é uma oportunidade que eu vivi e que eu teria que, até historicamente, relatar. Eu me lembro que quando o Haroldo foi demitido da rádio, ele teve uma conversa com o Alfredo Raimundo Filho, que era o diretor da Tupi. E o que me foi contado pelo seu Alfredo é o seguinte, ele falou assim, olha, vem para a Rádio Tupi, você começa, quando você achar que deve começar, e ele pode me desmentir se estiver me ouvindo, um abraço para o Alfredo Raimundo, e eu lhe dou 35% de toda a publicidade que pintar. Eu acho que seria a grande jogada, eu acho, não sei. Ela aceita. Desviar o futuro. Sim, mas você pode imaginar. Não, né? Porque o que acontece é o seguinte, o rádio, acontece o seguinte, se você ficar 1 ano, você morre. Se ficar 2 anos, morreu de vez. Eu fiz esse programa para não perder a embocadura, né? Então é um programa de web, não é um programa de rádio. Então, é aquela história. Então, você ficar 2 anos como ele ficou fora, quando ele voltou, por melhor ideia que tivesse, por melhor comunicador que fosse, e fez um mau negócio. Essa é que é a verdade. Ele ficou de junho de 2002 3 a novembro anos. de 2005. 3 anos, a vaca voou, Bé. Adquiriu asa e voou. Infelizmente é isso. Isso é a realidade. Você fala tanto em O realidade. Haroldo me contou, o seu Alfredo. Aliás, o seu Alfredo. Isso foi o que o Alfredo me contou. Eu sou um grande amigo dele. Sei. Nós nos correspondemos via e-mail. Certo. Aliás, ficamos de marcar um almoço, até hoje está enrolando. O Haroldo, o seu Alfredo ofereceu 2 horas de programa para ele, aqui da manhã. Botaria uma programação de 6 às 8, de 10 a meio-dia e outra de 8 às 10. Não sei qual das 3 seria do Haroldo, se era intermediário ou a final. E o Haroldo achou, ele achou que o seu Alfredo ofereceu pouco. E por isso não aceitou. Ele se achava muito no alto e ele era do alto, mas os outros não compartilhavam a mesma visão que tinha o Haroldo tinha de si. E esse é que é o problema, né? Porque quando você se acha muito no alto, você perde a noção da superfície. Pois é. Não é isso? Porque é aquela história, você, por melhor que você seja, né? E ele era extraordinário, todos nós reconhecemos isso, quer dizer, é a oportunidade que tem, né? Talvez ele entrasse como entrou o Antônio Carlos e está aí brilhando na Rádio Tupi. O Antônio Carlos fez a transição, né? Fez a transição perfeita. imediata, porque é para aproveitar. E a publicidade toda viria com ele. Não tenha dúvida. Só fazer um registro, a rádio do Cisne Rezende, a rádio CRCD deve encerrar as atividades. O Edilson Silva não vai encerrar. Vai encerrar, né? Que coisa triste, né? Morreu a irmã dele. Na TV Bandeirantes e parece que já no próximo domingo vai ter a transmissão da final do Carioca com ele, Ronaldo Castro, Sebaldo José, o Antônio Carlos Duarte, o Cláudio Perrot, e parece que vão estar nesse novo projeto. Muito bem. Eu queria então que vocês ficassem à vontade, que já estamos quase no final do programa, para vocês dizerem de como será a mídia de verdade, como é que a pessoa acessa, qual é o projeto. Bom, eu estou acabando ainda de construir o site, a gente está com a fanpage que era do Rádio de Verdade já foi convertida para a mídia de verdade. Ou seja, os nossos antigos inscritos continuam com a gente e dentro de, acredito que até o fim da semana agora, no endereço mediadeverdade.com.br, o site já está em construção, vai ser lançado, já vai ter lá o link para a entrevista do Canásio e a gente vai voltar a escrever sobre a boa mídia. Muito bem. E, Sérgio Solon, se tem alguma coisa a complementar? Tenho. Assim, a gente vai propor uma agenda positiva, né? Vamos tentar fazer o que eu acho que deve ser feito, sem clima de pessimismo, sem achar que está tudo acabado. Há muita vida além da mídia tradicional também, né? Fora daquela bolha do Mundo Globo, né? A gente vai tentar explorar bastante essa coisa de vida inteligente fora do que a gente já conhece. Vamos pegar alguns artigos interessantes, vamos fazer um verdadeiro observatório da imprensa
nesse Vamos sentido. sair da caixa, Eu, né? eu acho muito importante que vocês dois falaram que a vida fora da Rádio Globo e do Sistema Globo e da TV Globo, eu que pertencia aos três, estou vendo aqui a Samira, outro dia eu estava conversando com o Jimmy Hall, né, que durante um certo tempo foi o queridinho da Globo, né? Não que a gente também não vá falar da Globo. Não que não vá falar, apenas da Globo. mas eu estava falando um recado para os coleguinhas que estão do outro lado. A exemplo do Fernando Rocha, que foi defenestrado da própria TV Globo, fazendo um sucesso com a apresentação do Bem-Estar, né? Às vezes eu fico olhando as pessoas e elas ficam empolgadas e tal, e é natural que se empolgue, né? Só que você não é. Né? Isso a gente tem que ter sempre essa consciência, né? Mestre Aibinder, amigo querido, psicólogo dos mais importantes do país, brilhando no programa também do meu querido Francisco Barbosa, que me honrou com a audiência ontem, né? Um abraço, Chico. E então eu queria que um amigo deixasse aí a informação do seu curso, né? As pessoas que quiserem participar. Eu toda quinta-feira tenho um curso para pessoas leigas, não precisa ser psicólogo, pessoas leigas, onde é feito o carrossel, onde você entrar você compreende, não precisa ter conhecimento anterior. Esse curso dura já 19 anos, começou em 2000, para durar 2 meses, e ao final dos 2 meses a turma não quis parar, nem eu quis parar. Que bom. Aí seguimos, tem um aluno lá de 19 anos, 15 anos, 17 anos, 2 semanas, sabe? É muito interessante. variado. É uma dinâmica que eu nem me orgulho de ter criado esse curso, porque ele foi acontecendo por geração espontânea. Certo. Eu nunca li que no mundo tivesse algo parecido. Sei. Ele não é uma terapia de grupo, a pessoa não se expõe, assim, eu briguei com a minha mulher falou isso, falou aquilo, não tem esse tipo de exposição. Não é uma terapia de grupo, mas é terapêutico. Sei. Nós estamos vendo agora, estudando medo. Então, muita gente tem medos, todo mundo tem medo, né? Mas tem medos que são bem complicados, desajustados em relação à realidade. Essas pessoas estão diminuindo o seu próprio medo. O próximo tópico vai ser perdas. As perdas que a vida nos traz, como lidar com elas, como compreender. É muito interessante. E as pessoas que quiserem ir ao seu curso... Pode entrar no meu site, A Luz da Psicologia, e tá lá, todas as informações estão lá. Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer ao Michel Menai, muito obrigado, Michel. Quero agradecer também ao Sérgio Solon, né? Obrigado. Abração, Sérgio. Muito obrigado. Você prefere Sérgio Solon Santos ou você usa Sérgio Santos? Na maioria do tempo no rádio foi Sérgio Santos, né? Sérgio Santos. Mas hoje todo mundo se refere a mim assim, o Solon. Mas é Solon ou é Solon? Solon. Solon, Isso. Exatamente. O Solon é muito forte, né? Isso. Eu acho que talvez seja isso, né? Pode ser. Mas qual que você prefere? Eu prefiro Sérgio. Sérgio Santos. Sérgio Santos, pode ser. Tá bom. Aibinder, grande abraço. Até a próxima. Parabéns pelo almoço que nós tivemos recentemente. Muito agradável. Alguns poucos amigos, né? Muito agradável. Gente querida, estamos encerrando o programa do dia de hoje. Lembrando a vocês que esse programa tem o oferecimento das espadascatana.com.br, espadas Katana, que você adquire autênticas espadas samurai importadas do Oriente e que chegam na tua casa em qualquer parte do país. Se você mora fora do país, acesse o nosso internacional, é shotokan.com em qualquer parte. Se você está na Bélgica, vai naturalmente falar francês, como em Paris. Se você for em Portugal, você muda o idioma para a linguagem que você quiser, para o português, já sai do inglês, vai para o português, enfim, é um site muito dinâmico e as entregas também são processadas no mundo inteiro. Eu quero também agradecer o apoio do Bradesco Seguros. Bradesco é realmente muito fácil de você fazer seguro através do Bradesco Online. Então, um abraço lá para o meu amigo Newton, o nosso gerente, um abraço para a Daniele, para a Letícia, né? Bradesco Seguros. E quero recomendar também o Álvaro da Camélia Flores, fica no Mercado das Flores, ali, autêntico Álvaro da Camélia Flores, querido amigo de tantos anos, ao lado do Alvinho, do Serginho, enfim.
E, por último, eu quero mandar um abraço ao seu Cesário, que é o nosso querido amigo, proprietário da Garota da Tijuca. Garota da Tijuca, que fica, não só da Garota da Tijuca, ele também é o dono da Garota de Ipanema, da Garota do Flamengo, é o nosso querido amigo de muitos anos. A todos um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, às 8 horas. Namastê. As letrinhas vão subir e a gente se despede desejando que você tenha um bom dia.